Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versos de 1 a 14. E eu convido a igreja para que participemos todos juntos. Vamos ler essa leitura de maneira responsiva, para que o texto fique gravado no nosso coração e para que venha agir em nós o texto, através da ação poderosa do Espírito Santo. Eliseu é sucessor de Elias. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará teu servo, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs-se à borda do Jordão. Versículo 9, todos juntos. Havendo eles passado, disse Elias a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toques por herança, porção dobrada do teu espírito. Pai querido, eis aqui o teu livro, palavra santa, espada que penetra no coração do pecador e que faz diferença na nossa vida. Pai, que o teu Espírito use mais uma vez a tua palavra com poder para trabalhar nossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua palavra e através de vidas transformadas. Te agradecemos, Pai, por esse momento de meditação.
Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lançando mão à fábula, se você estivesse andando pelas ruas de São Paulo, é uma fábula, tá? E encontrasse uma lâmpada, com um gênio dentro da lâmpada. E aí você, seguindo aquilo que a lenda mostra, você vai ilustrar a lâmpada e o gênio vai aparecer. E ele diz para você assim: qual o seu desejo para hoje? Eu posso ter apenas um desejo. Qual o seu desejo? Queridos, essa crença é uma crença islâmica ou pré-islâmica, de que os gênios foram criados 2000 anos antes de Adão e Eva. E que eles viviam também lá no Éden. E eles eram também eternos e imortais. E eram também extremamente fortes e astuciosos, muito sábios. E que possuíam um grande destaque no paraíso, logo abaixo dos anjos. Isso é uma lenda, é algo de uma crença pré-islâmica, a gente não crê nisso. Mas isso é apenas um exemplo para chamar a sua atenção para o nosso tema desta manhã, que chama desejo espiritual. Qual é o seu desejo espiritual agora que você está aqui no culto, agora que você está conosco pela internet? Qual é o seu desejo espiritual? E se o anjo do Senhor viesse agora, assentasse do seu lado e dissesse: eu vim aqui para realizar o seu desejo espiritual? Qual é o seu desejo espiritual? O que é um desejo? Nosso dicionário diz que é a vontade de ter ou de obter algo. E muitas vezes, queridos, nós oramos e não recebemos resposta às nossas orações, porque, diz Tiago, nós pedimos mal, nós não sabemos orar corretamente. Nós temos um exemplo de um pedido feito de maneira errada, na hora errada, com a intenção errada, quando Salomé, esposa de Alfeu, chega diante de Jesus e Jesus diz: o que você quer? Ela diz: eu quero, Senhor, que quando o Senhor vier no teu reino, os meus 2 filhos, Tiago e João, um assente-se à sua direita e outro à sua esquerda. Pedido errado. E Jesus repreendeu aquela serva dele, eu creio que ela era também uma sócia da SAF, e a SAF dava apoio para Jesus durante todo o seu ministério. Então o Senhor Jesus chama a atenção dela. Então nós temos aqui, queridos, nesse texto, a maneira correta de se pedir alguma coisa para o nosso Deus. Eliseu nos dá esse exemplo. O profeta Eliseu, que até então não era profeta, era só discípulo de profeta. Versículo 9, que nós lemos juntos, diz assim: Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça. Antes que seja tomado de ti, disse Eliseu, peço que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Eliseu estava há muito tempo com Elias, andando, aprendendo, participando da escola de profetas. E Eliseu era o profeta unigênito, era o primeiro, primogênito da escola de Elias. Então, ele viu o ministério de Elias, e ele sabia da sua responsabilidade como sucessor de Elias. Então, por isso ele diz: eu preciso do dobro da tua sabedoria, do teu espírito, para poder fazer a obra que o Senhor me tem reservada. Porção dobrada do teu espírito. Amados, esse é o melhor pedido que o salvo pode e deve fazer. Uma vida plena do Espírito Santo. Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Nós colocamos sempre diante de Deus, em nossas orações,
Muitos pedidos. E pelo menos 99% deles são pedidos para nos favorecer. Principalmente na área material, na área física. Mas dificilmente, queridos, a gente faz um pedido para beneficiar a nossa vida espiritual. Qual é o seu desejo espiritual? Você tem desejo de ter o coração pleno do Espírito Santo? Para poder realizar a obra do Senhor? E esse futuro profeta, esse jovem, Eliseu, nos ensina nesse texto como nós devemos proceder para recebermos essa vida plena, esse poder do Espírito Santo, para realizar a obra do Senhor. Não é receber o poder para que você apareça, para que você seja melhor do que ninguém, mas é para você fazer a obra dele, que ele tem para você fazer, enquanto estiver aqui, nesse período. E a primeira coisa que Eliseu nos ensina é que nós precisamos ser insistentes. Se você tem um desejo espiritual de ter a vida plena do Espírito Santo, você precisa ser insistente. Veja o que diz os versos 2, 4 e 6. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Eu vou ser desobediente. E segue o texto. E assim desceram para Betel. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Mais um não. E assim foram a Jericó. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram juntos. Insistência. 3 vezes Elias falou: Eliseu, fica por aqui. Ele: não, com todo respeito. Por 3 vezes. Então Eliseu foi insistente, porque ele sabia que a companhia do profeta ia enriquecer a sua vida espiritual. Então, como diz na gíria, ele ficou na cola do profeta. Não sei se hoje usa ainda essa palavra, né? Eu estou meio por fora da gíria. Não sei se usa ainda, mas ele ficou na cola do profeta Elias. Então, o Senhor nos ensina, queridos, através dos seus servos. Uma das coisas que eu gosto muito do meu ministério é conversar com pessoas mais experientes do que eu. Pessoas que já viveram mais tempo servindo ao Senhor, porque a gente tem muita coisa a aprender. Eliseu aprendeu muito com Elias. Ele queria continuar aprendendo. Diz: não vou te deixar. Então, queridos, a insistência faz parte de podermos receber do Senhor o nosso desejo espiritual. Elias era o mestre, Eliseu o aluno. Irmãos, como eu fico triste quando eu ouço alguma coisa, ou leio alguma coisa, ou vejo alguma coisa falando sobre os influenciadores da internet. Grande parte desses influenciadores são maus influenciadores. Você vê adolescente já preparando atos terroristas, influência dos influenciadores da mídia. Paulo dizia aos irmãos: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E eu pergunto agora: quem você tem seguido? Quem você tem imitado? Tem sido influenciado por quem?
Nós precisamos, queridos, calcular ou recalcular o nosso tempo que nós gastamos durante os nossos dias. Qual o tempo que eu gasto vendo TV? A TV está um pouquinho fora de moda hoje, né, desde que surgiu a internet. Quanto tempo eu gasto na internet? Quanto tempo eu gasto no lazer? Eu creio que a internet atira até o tempo de lazer das pessoas, né? Você vê que eu fico lá no joguinho, né? Mexendo no joguinho o tempo todo. Quanto tempo você tem gasto com suas vaidades? E comparando, trazendo para o espiritual, quanto tempo você tem gasto no estudo da Bíblia, da palavra de Deus? Quanto tempo você tem gasto na oração, na vida de oração? Quanto tempo você tem gasto na comunhão? Quanto tempo você tem gasto no culto, no louvor, na adoração? Hoje em dia há uma desculpa muito grande que as pessoas têm usado para não participar dos cultos. Ah, eu ainda estou, né, de quarentena, já tem tanto tempo, né? Mas não tem quarentena para ir no shopping, para ir no supermercado, né? Mas para a igreja tem. Quanto tempo nós temos gasto? O que é que tem nos influenciado? Irmãos, a gente investe muito e muito do nosso tempo naquilo que é importante para a nossa vida material, para a nossa vida familiar, para a nossa vida profissional. E quanto tempo nós temos investido na nossa vida espiritual, que é o que nos prepara para a eternidade? As coisas materiais nos preparam para a vida aqui, que é muito breve. Mas as coisas espirituais nos preparam para uma eternidade, junto com o Senhor Jesus, no lar celestial. Muitas vezes, queridos, a gente como pastor ouve algumas coisas que as pessoas dizem assim: eu não gosto de ir na igreja porque eu chego lá, o fulano está ali, o fulano é muito chato. Essa semana mesmo eu ouvi essa conversa, né? Ou então o fulano é muito exigente. Não estou falando do nosso pessoal que rege, Sandra, pastor Silas, de outros que cuida, Vivi, né? Que cuida dos grupos musicais, precisa ser exigente mesmo, né? Que para o Senhor a gente tem que dar o melhor. Então, queridos, a gente muitas vezes precisa de pessoas assim para ficar pegando nosso pé para a gente vigiar e orar. Você fala: eu vou chegar lá, vou ver fulano, fulano vai olhar para mim, vai ver se eu pentei o cabelo, se minha roupa está, hoje em dia não liga mais roupa bem passada, né? Na minha mocidade era roupa bem passada, né? O rapaz tinha de andar impecável, né? Hoje em dia não usa mais isso, né? Acho que até o ferro de passar roupa caiu de moda, né? Então muitas vezes as pessoas vêm à igreja com esse intuito de ficar olhando os outros, e muitas vezes partem até por crítica, mas essas pessoas são úteis na nossa vida também, porque elas fazem a gente ficar mais crente, a gente ficar mais paciente, a gente a vigiar mais, para ser um bom exemplo para a vida dessas pessoas. Com quem você tem andado? Muitas vezes as pessoas têm ideia de se mudar de cidade por causa de más companhias, principalmente no tocante a drogas. Tem um presbítero, meu amigo, teve de mudar da cidade dele para uma outra cidade por causa de uma companhia do seu filho, um dos seus filhos. Foi embora, deixou a igreja, deixou o emprego, foi embora para outro estado. Com quem nós temos andado? Já pensaram, irmãos, se Eliseu tivesse ficado em Gilgal, a hora que Elias falou: você fica aqui. Ele falou: não, eu vou em frente. Se ele tivesse ficado em Betel, ou se ele tivesse ficado em Jericó, e não tivesse insistido com Elias para ir com ele até o Jordão, ele não teria resposta ao seu desejo espiritual.
Então, amados, nós precisamos ser insistentes. Se queremos ter o nosso desejo espiritual satisfeito, a plenitude do Espírito Santo. Assim como a gente é insistente com outras coisas que muitas vezes não tem tanto valor, que vão acabar rapidinho, nós precisamos, como Eliseu, ser insistentes no nosso desejo espiritual. Fica-te aqui. Não. Com todo o respeito que o Senhor merece, profeta Elias, eu não vou ficar. E caminharam. E chegaram a Betel. Eliseu, fica aqui em Betel, na escola dos profetas aqui. Não. Com todo o respeito, eu vou te seguir. Quando chega em Jericó, fala, fica aqui em Jericó. Ele falou, não. E eles foram até chegar no Jordão. Insista. Você tem insistido? O jovem, quando está se preparando para o vestibular, ele insiste, ele estuda. Perde horas de sono se preparando. Insiste até passar. Uma vez uma pessoa me falou que fez vestibular para medicina 8 vezes, e na 9ª vez passou. Insistiu, né? Mas na vida espiritual a gente não faz isso, a gente desiste fácil. A primeira coisa que nós aprendemos então com Eliseu é a insistência. A segunda coisa, versículos 9 e 10 ainda, diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço que me toque por herança, por porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires andando, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não vires, não se fará. A segunda coisa que nós aprendemos é a vigilância. É a vigilância. Elias diz para Eliseu: se você me vir quando eu for tomado, você vai receber a sua bênção. Eu creio que Eliseu nem não dormia mais, né? Igual nossos adolescentes, essas 2 noites aqui, né? Ficava vigiando a noite toda. Presbítero Wilson, mais Mateus e Jonathan que digam, né? Ficava vigiando a noite toda, mais Andréia. Então, Eliseu insistiu. Ele vigiou. E você vai dizer: mas pastor, por que Eliseu fez esse pedido para Elias? Isso está registrado, queridos, lá em Deuteronômios, capítulo 21, versos 15 a 17. Diz assim: se o homem tiver 2 mulheres, uma quem ama e a outra quem aborrece, a uma e a outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar os seus filhos, aquilo que possuir, não poderá dar a primogênita ao filho da amada, preferindo ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir. Portanto, aquele que é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Eliseu conhecia a palavra. Ele diz: eu sou o primogênito, eu tenho direito. Então ele faz um pedido que ele tem direito. Ele não está exagerando no seu pedido. O que Elias tinha para deixar para ele? Nada, porque era um profeta. Tinha só escola de profetas. Mas Elias tinha o Espírito do Senhor para poder fazer a obra. Elias tinha o poder do Espírito. E Eliseu havia sido chamado para ser o sucessor de Elias. Então ele era o filho primogênito do profeta. Veja o que diz 1 Reis, capítulo 19, versos 19 a 21. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Sefate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias parou por ele e lançou o seu manto sobre ele.
Então deixou esses bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondendo-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu e a seguir a Elias, e tomou a junta de bois e o imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Esse é o chamado de Eliseu. O Senhor disse a Elias, falou: Eliseu é o teu sucessor. Então, com lançada a capa dele sobre Eliseu, Eliseu entendeu o seu chamado e disse: eu vou sim. Deixa eu só resolver umas coisinhas rápidas aqui e eu vou. E diz o texto: então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Irmãos, havia no coração de Eliseu uma preocupação enorme. Eu vou ser o sucessor de Elias. Elias teve um ministério brilhante aos olhos de Deus. Deus usou Elias para muitos milagres, para abençoar todo o povo, toda a nação judaica. Então para ele era muito importante a porção dobrada daquele espírito que atuava em Elias, para atuar na sua vida como primogênito. E Elias disse para ele: Eliseu, eu não posso te dar porção dobrada do Espírito, só o Todo-Poderoso pode. É Deus quem dá a plenitude do Espírito para cada um de nós. Não é o pregador, não é o nosso conjunto jovem que cantou hoje, para a glória de Deus, muito bem. Não são os nossos adolescentes, não é o nosso coral infantil, não é o nosso coral geral, nem o coral feminino, nem o coral masculino. Mas é o Deus Todo-Poderoso. Ele que vai te encher do Espírito Santo. Ele que vai te capacitar para você fazer a obra do Senhor. Então essa foi a colocação do profeta. Se o Senhor permitir que você veja, ou que você presencie a minha subida ao céu, o Senhor vai te dar a porção dobrada do Espírito. Por isso, queridos, a nossa vigilância é imprescindível para não perdermos a bênção ou as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Se você me vir, disse Eliseu para Elias. Então Eliseu tinha de ver, tinha de estar de olho aberto, tinha de participar daquele grande momento do arrebatamento de Elias. Com isso aprendemos, queridos, que precisamos ser insistentes e vigilantes. Se você ver, e para ver nós precisamos estar vigilantes, senão a gente perde a grande bênção. Verso 11 diz assim: e indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Glória a Deus. Eliseu viu. Eliseu foi insistente, ele foi vigilante, e agora ele vê então aquele grande milagre que ele estava esperando, que estava na expectativa já há muito tempo. Verso 12: vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. E foi abençoado. Ele viu. Recebeu, então, a sua bênção. Então, como eu disse, irmãos, muitas vezes a gente vem à igreja que nem faz uma oração antes de sair de casa ou a hora que se levanta. E a gente vem para a igreja com a cabeça ruim, com o corpo ruim, indisposto.
E chegando aqui, a gente começa a procurar defeitos nas pessoas, nos grupos que vão cantar, nos músicos, na nossa aparelhagem de som e vídeo, no pregador, na João Diaconal, que está lá à porta para servir a todos, tem servido. E perdemos a bênção. Então nós precisamos estar atentos. Se você vir, se você estiver de olhos abertos, se você estiver com o coração atento, então você vai receber a bênção do Senhor. Precisa estar vigilante. Quem quer ser abençoado fica de olho na bênção e não nos problemas alheios. Às vezes a gente está sentado na igreja, chega uma pessoa e fala: ih, fulano está com esse problema. Aí você começa a pensar no problema do fulano e você perde a sua bênção. Você perde o foco do culto. E perde a sua bênção. O Senhor Jesus diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Peçamos ao Senhor para abrir os nossos olhos. Se você vê, Eliseu viu. Então, para ver, queridos, é preciso primeiro crer. Ao contrário do que aconteceu com Tomé. Irmãos, se lembram que Jesus apareceu depois de ressurreto aos discípulos lá em Jerusalém, e Tomé não estava. E quando Tomé voltou, eles falaram: o mestre apareceu. Ele falou: não acredito. Se eu não ver, se eu não colocar o meu dedo nas chagas dele, eu não acredito. Tomé, nós somos iguais a ele. E o Senhor apareceu de novo. E foi direto a Tomé. Falou: Tomé, vem cá. Aqui, ó. Coloca a mão. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Tenho conseguido ver as bênçãos de Deus na minha vida? Ou tenho só reclamado diante do Senhor? Por 3 vezes, Elias mandou Eliseu ficar para trás. Ele não abriu mão da sua bênção. Ele insistiu, ele estava vigilante, estava atento, e ele recebeu a sua bênção. Em último lugar, versículos 13 e 14, diz assim: então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu eles as águas, se dividiram para um lado e outro, e Eliseu passou. Glória a Deus. Ali estava a resposta do pedido dele, da insistência dele, da perseverança dele, do interesse dele em receber a grande bênção. O manto de Elias caiu num lugar onde Eliseu podia pegar. Porque se a bênção não fosse dele, o vento tinha levado o manto para longe, né? Então o fogo das carruagens tinha queimado o manto de Eliseu. Mas caiu exatamente no lugar onde Eliseu podia pegar aquele manto. Então Eliseu toma aquele manto, que significava para ele a autenticidade de que ele havia recebido a porção dobrada. Então aquele manto, queridos, nós podemos trazer como símbolo para a nossa vida
como a aprovação de Deus. É um símbolo, tá? Porque senão você vai querer sair por aí procurando algum manto por aí, né? Então vai querer jogar o manto nos outros, como determinado pastor fazia uns tempos atrás, né? Jogar o paletó em cima das pessoas. Eu fui ver esse pastor pregar um dia, né? Que esse dia ele não jogou o paletó, não. Então, aquele manto representava a aprovação de Deus, de Eliseu como sucessor de Elias. Aquele manto representava o poder de Deus que vinha sobre ele agora. E assim, ele agora era o sucessor do profeta Elias. Então ele toma aquele manto e fere as águas do Jordão, como Elias havia feito pouco antes. Versículo 8 do nosso texto diz assim: então Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco. Nós aprendemos, queridos, que o Deus que é Senhor de Elias é um Deus todo-poderoso. O Deus que é o Senhor da sua vida é um Deus todo-poderoso. Por quê? Porque esse Deus dispensa cuidados providenciais. Quando Elias foi lá para a caverna, o Senhor sustentou através dos corvos, com carne e água. Isso está em capítulo 17, versos 3 a 6, você pode ler depois. Cuidados providenciais. O nosso Deus cuida da nossa vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vou pregar sobre isso amanhã, no Conexão. O Deus de Elias é o Deus que responde através do fogo. Elias estava lá no Monte Carmelo com aquela novilha cortada ao meio, toda encharcada de água. E Elias ora e diz: Senhor, para a glória do Senhor, para quebrar a incredulidade desse povo, manda fogo dos céus. E diz o texto que desceu fogo dos céus e consumiu tudo, as águas, a pedra, tudo. O Deus de Elias é o Deus que responde através de fogo. O Deus de Elias é o Deus que ouve as nossas orações. Elias orou para que não chovesse. E por 3 anos e meio não houve chuva sobre a terra. Depois Elias orou de novo e houve chuva abundante sobre a terra. O Deus de Elias é o Deus que responde às nossas orações. Deus de Elias é o Deus da árvore de zimbro. Elias precisava de uma sombra na caminhada dele. Diz que ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Esse é o Deus de Elias, esse é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. O Deus de Elias é o Deus que derrama sobre nós a plenitude do Espírito Santo. Qual foi o pedido de Eliseu? Eu quero porção dobrada do teu Espírito. E ele recebeu porção dobrada do Espírito de Elias. E junto com essa porção dobrada, ele assumiu também grandes compromissos. Queridos, muitas vezes a gente quer uma vida plena do Espírito, não para usar para a glória de Deus. Às vezes para usar para a glória da gente mesmo. A pessoa olhar e falar: poxa vida, que talento que você tem. Principalmente chama muita atenção a música hoje, né? Que talento que você tem, e você fica todo, né? E mais uma vez eu volto àquela ilustração do início. Se descer um anjo dos céus aqui agora, por milagre do Senhor, e disser para você: qual é o seu desejo espiritual? Eu vou realizar nesse instante o seu desejo espiritual. Qual é a sua resposta?
Qual era o desejo espiritual de Eliseu? Porção dobrada do Espírito que atuava em Elias, para que ele pudesse realizar a obra do Senhor, tal como Elias realizou. E nós vimos que 3 coisas aconteceram com ele. Primeiro, ele foi insistente. Eliseu, fica aqui, não. Chegou a outra cidade, Eliseu, fica aqui, não. Terceira cidade, Eliseu, fica aqui, não. Insistência. Se você tem desistido de suas orações, não desista, continue insistindo. Principalmente no tocante às coisas espirituais. A segunda coisa que nós vimos é que ele foi perseverante. E ele ficou de olhos abertos. Elias falou, então se você ver o que vai acontecer, você vai receber a bênção. E como eu disse, eu creio que Eliseu nem dormia mais. Que podia acontecer a qualquer momento, qualquer instante. E ele viu. E ele recebeu a resposta ao seu desejo espiritual. E imediatamente colocou em prática. Primeiramente abrindo novamente o Rio Jordão e depois fazendo aquele ministério abençoadíssimo de Eliseu, com muitos milagres. Deus agindo através de Eliseu. Que a minha oração, a sua oração, seja ao Senhor pedindo poder espiritual para realizar a obra do Senhor. Nós estamos aí passando esses dias de finais de ano já, com eleições, com nomeações na igreja, nas nossas sociedades internas, nos nossos ministérios. E muitas vezes, queridos, a gente ouve a pessoa dizer, eu não aceito porque eu já estou muito ocupada. Mas ocupado com seus afazeres materiais e não tem tempo para Deus. Quando o Senhor nos chama, é para servi-lo. Então nós jamais devemos dizer não. Quando somos convocados por Deus para a obra dele, algum ministério, alguma sociedade. Se você está com medo de realizar o ministério, fala, Senhor, eu quero a porção dobrada do Espírito para realizar o ministério. E Ele vai te dar. E você vai ser uma bênção na obra do Senhor. E o Senhor vai ser glorificado através da sua vida.